Olá, meu nome é Catherine, eu faço parte do Programa de Iniciação Científica PIBIC e vou apresentar um pouco sobre o projeto Desvendando os Segredos de Maria Telx. A minha orientadora é a professora Tatiane da Silva Evangelista e nós somos do curso de Engenharia de Energia da Universidade de Brasília, Campus Gama. Então, fazendo uma breve contextualização daquilo que nós vamos falar um pouco sobre a vida pessoal, família, época histórica, região de moradia e influência de Maria Telx. Então, Maria Telx foi uma figura feminina muito importante e de destaque nos anos de 1900, onde ela participou de pesquisas, desenvolvimento de novas tecnologias, revolucionando assim a energia solar como uma fonte de energia renovável, uma fonte de energia alternativa que veio para mudar realmente o cenário daquela época. Ela foi uma mulher que se formou em fisicoquímica na Universidade de Budapeste, teve seu mestrado, o seu doutorado e toda a sua vida, seus ensinos básicos, do médio, superiores, foram na região de Budapeste, na Hungria, onde ela mesma nasceu. Então, em 1900 e nos anos, né, entre 1920 e 1924, foi o período de graduação dela. Após esse período, ela se mudou para os Estados Unidos e começou a trabalhar lá em um dispositivo fotoelétrico capaz de gravar ondas cerebrais. Esse dispositivo seria usado posteriormente no âmbito isso da medicina. Então, após esse trabalho que ela desenvolveu, esse trabalho trouxe novas oportunidades e abriu novas portas para que Telx pudesse se desenvolver na academia e também no mercado. Em 1947, ela inventou o gerador e o refrigerador termoelétrico. Então, a maioria das suas invenções buscava a conversão da energia para uma energia térmica que pudesse trazer aquecimento ou resfriamento. Após essa invenção, ela foi responsável pelo projeto da primeira residência solar no mundo. Esse projeto rendeu para Telx inúmeros elogios. Esse projeto consolidou a carreira de Telx e fez com que ela fosse conhecida mundialmente como a Rainha do Sol. E foi o projeto que rendeu premiações. Em 1954, ela desenvolve o fogão solar, que é um fogão de fácil utilizar, que basicamente consistia numa caixa termicamente isolada, com a parte superior translúcida, para que a energia do sol pudesse entrar dentro daquela caixa térmica e aquecer, cozinhar ou assar aquele alimento. Essa foi só algumas das premiações que ela recebeu. Então, ela recebeu premiações pela Sociedade de Mulheres Engenheiras em 1952 e também pela Associação de Energia Solar dos Estados Unidos em 1977. Falando brevemente sobre a família, não se tem muitos registros, mas sabemos que ela teve o pai, Aladar Telx, e a mãe, Maria Lavantelx, muito presentes em sua vida. Trazendo o contexto histórico mundial, nós temos que aquela década e aquele século foram de grandes descobertas. Em 1902, houve a primeira mensagem transatlântica do presidente dos Estados Unidos para o rei Eduardo VII na Inglaterra. Em 1903, Einstein propôs a teoria da relatividade. Já em 1907, houve a primeira criação da máquina de lavar elétrica. Em 1908, o primeiro automóvel Ford e, posteriormente, a popularização do rádio. Então, foi uma década de grandes descobertas, tanto no ambiente tecnológico, eletrodoméstico, automobilístico. Foi uma época que as pessoas estavam esperando cada vez mais novas descobertas e que aquelas descobertas e criações fossem inseridas nas suas vidas, nos seus cotidianos. Falando um pouco sobre a região, Budapeste, ela era uma das maiores cidades na Hungria. Ela foi se desenvolvendo, se tornou uma grande metrópole, junto com Londres, Paris e Viena, se tornou uma grande capital política e cultural do século XIX. Foi uma das 6 maiores cidades e teve um crescimento relativamente e significativamente maior do que outras cidades como Hungria e superando as metrópoles europeias. Então, esse crescimento dessa cidade foi também o que beneficiou Telca ser inserida no ambiente acadêmico e se desenvolver profissionalmente, visto o crescimento econômico, social e político daquela cidade. E aqui
Nós não sabemos as influências certas que Telps teve, mas sabemos que quando ela se mudou para os Estados Unidos, havia um familiar residindo lá que era um cônsul húngaro. E aqui eu trouxe algumas invenções de Telps que hoje estão muito consolidadas no mercado.